Olá pessoal, meu nome é Jacob Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno feed do 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. Nesta entrada, eu vou contar para vocês como o Pulse se saiu em um dia de Jeep, durante uma viagem que eu fiz para a região de Salesópolis. Foram 14 horas dentro do carro, 515 km percorridos e 2 trilhas do app Jeep Trilhas feitas. O desempenho do SUV da Fiat me surpreendeu e você vai saber por quê. Mas antes de continuar, não se esqueça de seguir o 3,5 no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, de se inscrever no Google Podcasts ou de favoritar na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você é notificado sempre que sair uma entrada nova do Diário do Pulse e também é avisado assim que um novo episódio do podcast for publicado. Para conferir outras opções, conteúdo extra e links para episódios passados, matérias, além de posts citados neste episódio, é só acessar bit.ly/3,5podcast. E fiquem ligados, dia 21 de março começa a nova temporada do 3,5. Na estreia da temporada, eu vou receber o especialista de produto da Fiat, responsável por Pulse, Fastback e Abarth, para responder as perguntas que vocês deixaram no Instagram. Então, não vai perder, hein? Em 2021, quando eu estava com o Argo Tracking, eu já tinha utilizado o app Jeep Trilhas para fazer uma trilha na região da Serra da Mantiqueira. Para quem não conhece o app, eu vou falar dele rapidinho, ele está disponível para iOS e Android, e o bacana é que ele traz algumas trilhas mapeadas pela própria Jeep. E a curadoria desses desafios é feita com base em dicas, em recomendações de moradores das regiões dessas trilhas, além dos próprios clientes e funcionários da marca. Então, essas trilhas são verificadas, são testadas pela equipe da marca, eles vão lá, fazem a trilha com os carros da Jeep e classificam esses desafios de acordo com o nível de dificuldade, a extensão da trilha e o tipo de carro mais adequado para o terreno de cada uma dessas trilhas, se é um carro 4x2 ou um carro 4x4. E daí eles jogam todo esse conteúdo nesse app. Também tem uma descrição da região com alguns pontos turísticos, dicas de restaurantes e até hospedagens que podem ser adquiridas com desconto pelo programa Jeep Wave, que é o programa de relacionamento para quem tem Jeep ou para quem é fã da marca. Quando eu usei o app pela primeira vez, eu achei que ele foi um bom ponto de partida para fazer a minha primeira trilha. Eu pego estrada de terra de vez em quando, vocês sabem, mas é caminho conhecido, tem internet na maior parte dele. Uma trilha é uma situação mais desafiadora. Você não só não conhece o lugar, como também conta com uma cobertura escassa de celular, internet. Isso quando esses sinais não são inexistentes. São regiões mais isoladas, então é um outro tipo de dificuldade. E eu tinha vontade em 2020 de fazer esse passeio, não fiz por conta da pandemia, fiz em 2021 e utilizei o Jeep Trilhas. Eu compartilhei nos stories o que eu achei da experiência na época. Tá tudo salvo lá nos destaques no Instagram, então se você quiser ver, eu deixei lá, foi na região de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, eu comentei um pouco sobre como foi usar o app. Resumindo aqui, porque eu acho que é importante, faz parte aqui da experiência também com o Pulse, o app cumpriu bem o papel, mas ele tinha algumas ressalvas naquela época. A primeira era que ele não funciona como um GPS com navegação guiada. Então, se você vai pensando nesse sentido, esquece, porque isso não vai acontecer. Na verdade, o que tem ali é como se fosse um mapa, daqueles mapas impressos que existiam, ou existem ainda, não sei, só que digital, embutido ali no app. Então, o ideal é ter uma pessoa para servir de navegador, ou então você ficar muito atento ao mapa ali, em cada uma das entradas, em cada uma das ruas, você vai ter que olhar o mapa, porque ele não vai te avisar se você está indo certo ou errado. Tem que ter essa leitura do que está sendo apresentado ali no mapa, para seguir o caminho sem se perder. E também não dá para espelhar na central do carro. A segunda ressalva que eu tinha feito na época é que ele precisava de internet para abrir a trilha. Ou seja, no meio do passeio, se você fechasse o app
para tirar uma foto, por exemplo, o Jeep Trilhas saía do mapa da trilha e você não conseguia retornar para esse mapa até estar de novo online, o que é um problema, obviamente, porque no meio da trilha não tinha sinal de internet. Então isso foi bem chato, porque eu não sabia disso, eu só descobri no meio da trilha. A boa notícia é que antes de iniciar, o app te manda para o Google Maps e recomenda que você baixe o mapa da região para uso offline. Então isso foi essencial para não ficar perdido, porque se não tivesse isso, teria dado muito ruim. E até foi um dos motivos de eu ter feito, na época, eu falei isso nos stories, de eu ter feito um conteúdo falando sobre o Jeep Trilhas, porque eu não encontrei ninguém falando sobre como ele funcionava. E eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu teria me preparado melhor para esse quesito. Mas, felizmente, a Jeep ouviu os meus pedidos e ela atualizou o app com a opção de baixar o mapa da trilha direto no app. Então isso melhorou muito a experiência, porque desta vez, agora, eu consegui entrar e sair do app mesmo sem conexão, salvando a posição que eu estava na trilha. Então isso foi ótimo, é uma grande melhoria. Por outro lado, dessa vez eu tive um problema na primeira trilha com o sinal de GPS. Eu não sei se foi culpa do aplicativo ou do meu iPad, que já está bem velhinho, mas o app não acompanhou o ritmo do carro. E no aplicativo parecia que eu tinha parado para trás em um dos pontos da trilha, lá no meio da trilha, e que eu simplesmente não estava mais andando. Mais uma vez, o Google Maps Offline salvou o dia, porque eu fui colocando os pontos de parada recomendados pela Jeep, né, os principais destaques que tinha naquela trilha, e assim eu consegui ir de um canto para outro no meio dela. Aliás, isso também foi uma boa atualização do app, porque antes você só tinha o mapa, só tinha uma linha ali para seguir no mapa, sem nenhum ponto de referência ao longo da trilha, o que dificultava o caminho e também fazia você se perguntar se aquele trecho era mesmo que tinha aparecido no roteiro, né, do app, se era daquela foto X, você não tinha muito bem certeza se era mesmo o local ou não. Agora não, agora eles aparecem lá, olha, aqui tá a cachoeira, não sei o que lá. Aqui tá a vista para essa pedra, para essa montanha. Então eu achei isso bem interessante. Dito isso, a primeira trilha pelos arredores de Salesópolis foi muito tranquila. O dia era de sol, a estrada de terra, apesar de alguns trechos um pouco mais duros ali, tinha uma dificuldade leve, como foi apresentado no app. Inclusive, isso foi um destaque que eu deixei da primeira vez que eu usei o app, é que realmente as condições estavam como as descritas no app, então não tive sustos nesse sentido. Toda a região também era muito bem sinalizada, considerando o tipo de estrada da qual a gente está falando, então tinha placas para não se perder. Então eu achei isso bem legal. O Pulse tirou de letra todo esse percurso da primeira trilha. Tinha paisagens que contemplam ali plantações de eucalipto, tinha umas represas muito bonitas do sistema Tietê, que abastece a região metropolitana de São Paulo. Então realmente foi bem legal. O meu cachorro, que serviu de companhia, se divertiu ali às margens da represa que une os rios Tietê e Rio Claro, bebeu uma água. Então foi muito legal esse primeiro dia e muito tranquilo também. Já a segunda trilha, de Salesópolis para Biritiba-Mirim, foi um pouco mais tensa. Porém, vale dizer também que eu fui bastante imprudente, tá, gente? Primeiro porque, com exceção do meu cachorro, eu estava viajando sozinho. Foi uma escolha própria, era algo que eu queria fazer sozinho realmente, mas isso não é recomendado, assim, absolutamente fazer isso, fazer trilha. Nem mesmo com um carro só é recomendado. É recomendado que você esteja sempre acompanhado de pelo menos mais um carro, caso dê ruim. Quanto mais você fazer uma trilha em um carro só e sozinho. Portanto, eu já estava muito errado aí. Uma maneira que eu encontrei de atenuar um pouquinho essa minha opção problemática foi assinar o combo 1 do Connect Me com os serviços de socorro inteligente e segurança. Eu assinei por um mês no valor de R$ 80. Apesar de não ter sinal em boa parte da trilha, em alguns momentos a conexão voltava a existir, então eu pensei que isso pudesse ser um modo de a minha família ao menos ter uma última localização aproximada de onde eu estava em caso de emergência. Um parênteses aqui, eu também ativei a degustação de 30 dias do Wi-Fi Hotspot e eu devo dizer que a cobertura da TIM deixou muito a desejar, porque o meu celular da Claro tinha sinal em diversas regiões que o da TIM não dava sinal de vida, ou seja, comprovou basicamente o que eu sempre digo sobre ter o Wi-Fi no carro. É uma grande inutilidade, nesse sentido, pelo menos. E eu já estava errado e ainda tomei mais uma decisão super errada e super imprudente, que foi ter optado por fazer a trilha após
uma tarde e uma noite chuvosas. Então, no dia anterior da trilha, choveu durante a tarde e a noite toda, o que deixou a terra muito molhada, o terreno estava mais arisco sim, e ainda por cima, no dia da trilha, não tinha sol, era um dia que estava nublado. Portanto, as condições da estrada permaneceram ruins, porque não tinha sol para atenuar o que tinha acontecido durante o dia anterior. Tem um aviso no app da Jeep de que as condições da trilha podem mudar muito em caso de chuva, então não é recomendado prosseguir sem um veículo com tração nas 4 rodas, mesmo nas trilhas para carros 4x2. Mas a minha teimosia falou mais alto e eu acabei fazendo a trilha mesmo assim. A junção desses fatores foi ter passado por alguns momentos muito mais tensos do que no dia da trilha anterior. Além disso, a trilha estava estimada em 2 horas no app da Jeep e levou quase 1 hora a mais para ser realizada. Eu pensei que eu pudesse ter me desviado do caminho, fazendo a leitura errada dos mapas, até porque eu encontrei dificuldades bem diferentes do nível descrito pelo Jeep Trilhas. Mas depois, em casa, eu fui confirmar e eu segui sim o caminho correto que foi descrito ali no app da Jeep. As dificuldades devem ter sido realmente aumentadas por conta das condições climáticas, né? Uma época de verão, então como eu falei, tinha chovido, não estava propício para isso realmente. Mas eu devo dizer que a tensão foi muito mais por eu não saber se eu estava no caminho certo ali na hora, em um lugar que é realmente muito remoto. Assim, você passava por algumas regiões que tinha casa, que tinha igrejinhas, mas depois tinha um caminho bem isolado. Isso me deixou um pouquinho tenso. Foi o que realmente pegou mais para mim quando eu estava fazendo a trilha, mais do que a dificuldade do Pulse em enfrentar o caminho. Aliás, muito pelo contrário, o Pulse me surpreendeu pela valentia que ele apresentou. Em momentos que eu me deparei com lama, eu mantive a aceleração constante ali por volta dos 18, 20 km por hora, dependendo da quantidade de barro, de lama no caminho. E, lógico, eu estava o tempo todo com o TC+, ativado, então eu mantive a aceleração constante e com a ajuda dele, o pulso se manteve firme na trajetória. Quando ele sambou, foi assim uma sambada bem de leve, mas ele realmente manteve a trajetória. Foram poucos momentos em que ele se descontrolou ali, mas em momento algum o carro me passou insegurança, mesmo nos momentos mais tensos e nas dificuldades. Ali ele enfrentou trechos com valas, com pedras que estavam ressaltadas ali. Ele foi muito bem, não perdeu a tração em momento algum. Ele raspou em apenas uma ocasião, porque era um trecho com o chão bastante seco e rochoso, e logo após uma subida já tinha uma descida. Então eu subi com uma aceleração um pouco mais constante para não perder a tração, e quando eu fui desacelerar para descer não deu tempo, ele acabou raspando na rocha. Só teve um caso que o Pulse não conseguiu enfrentar, e também, gente, não tô cobrando que ele enfrentasse, porque realmente, considerando que se trata de um carro 4x2, eu acho que ele já foi longe demais. Que foi uma subida bastante íngreme mesmo, e tinha grama molhada, era uma curva fechada, era difícil porque você precisava manter a aceleração constante em uma velocidade ok ali, não dava para ir muito devagar, mas você tinha que fazer essa curva muito fechada, então também não tinha como fazer ela muito rápido. E além da grama molhada e da lama, tinha 2 níveis. Então, assim, eu subi a primeira vez, ele não foi. Então, eu desci sem fazer tanto a curva, né? Fui na outra direção, peguei um embalo e daí ele subiu relativamente bem. Só que eu não tinha visto o segundo nível. Então, eu subi ali o primeiro nível, dei uma desacelerada. E daí nisso, obviamente, ele não conseguiu passar para o segundo nível, ficou ali parado. Então, eu fiquei preso entre um nível e o outro dessa subida. O jeito foi virar e voltar, ainda bem que tinha espaço para isso. No fim, não era mesmo para ter subido essa rua. Como eu estava ali com o Google Maps e o Jeep Trilhas, eu fiquei em dúvida, porque o Google Maps indicou para virar ali, mas o Jeep Trilhas eu fiquei meio em dúvida. Eu acabei seguindo o Google Maps, mas estava errado. Eu deveria ter ido pelo outro caminho. Estava passando um motoqueiro ali, confirmei com ele se era para aquele lado mesmo, e daí acabei seguindo pelo outro caminho que estava mais tranquilo.
e que era, na verdade, o caminho certo mesmo. Esse foi o momento mais tenso da trilha, porque eu fiquei genuinamente em dúvida sobre qual caminho seguir. Eu ia ter que voltar, porque esse era um trecho um pouco mais isolado, mas eu tinha acabado de passar por um trecho que tinha algumas casas. Então, o meu plano era voltar até alguma dessas casas e perguntar. Mas, por sorte, eu encontrei um motoqueiro, então ele me poupou um pouco da volta. E, além disso, eu já sabia que o carro não conseguiria passar por um daqueles caminhos. Então, ou eu teria que realmente virar e voltar toda a trilha, ou então seguir pelo outro caminho e ver se ele seria certo. Por sorte, ele era o caminho certo, então eu consegui terminar a trilha. Depois disso, a gente caiu ali em uma estrada de terra, a caminho de Biritiba-Mirim. Tinha muitas pedrinhas, então era bem mais tranquila. Só que tinha, assim, um campo minado de buracos. Um pouco do desafio aí pelo restante do caminho foi ter que desviar de alguns do que deu e passar com bastante morosidade pelos demais que não dava para desviar. Eram, assim, pequenos buraquinhos mesmo, chatos, e que tinha demais mesmo. Ainda assim, o Pulse demonstrou robustez na suspensão. Foi um pouco duro ali na absorção desses impactos, porque eram muitos, então acabou realmente cansando uma hora, porque foi um trecho relativamente longo e que, assim, tinha muito buraco. Isso acabou cansando um pouco. E nesse tipo de cenário não tem jeito, você precisa ir devagar, não dá para passar dos 15 km por hora ali quando você está nesses buracos. Bem, a conclusão da história é: não faça a trilha sozinho e respeite as condições climáticas e os limites do seu carro, se você quer ter uma experiência mais segura e mais tranquila. Eu dei sorte, consegui enfrentar todos os obstáculos que estavam no caminho certo, graças ao TC+, graças à valentia e à robustez do Pulse e ao meu estudo, né, a minha preparação para ir para essa trilha também, que eu já tinha visto antes de sair de casa. Então não dá realmente para sair assim e fazer a trilha do nada. Eu já tinha feito a trilha no dia anterior que se conversava com essa trilha, então eu conhecia uma parte do caminho, sabia que dava para ir até essa parte sem grandes percalços. Então por isso que eu insisti em fazer a trilha nesse dia. Mas as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Então, para ter uma experiência mais tranquila e mais segura, realmente tem que seguir essas recomendações. De todo modo, eu não me arrependo. A tensão pela qual eu passei nesses momentos específicos, eu acho que faz parte do jogo. Lógico que poderia ter sido atenuado se eu quisesse, não quis e paguei o preço por isso. Mas tudo bem, beleza, faz parte dessa experiência de fazer uma trilha, e ainda mais com a minha opção de ter ido sozinho. Mesmo com essa questão, eu acho que acima de tudo foi uma experiência muito divertida a viagem como um todo. Mesmo essa trilha também, eu passei por trechos bem bacanas, muito lindos. Deixei fotos lá no Instagram, vou colocar mais fotos depois. Então, realmente valeu a pena e foi uma experiência muito legal. E falando sobre o carro em si, eu já achava que o Pulse era muito mais capaz do que ele aparenta, né, do que o rostinho bonito. E depois desse passeio, a minha visão sobre o carro mudou ainda mais. Ele realmente me impressionou pela robustez, pela aptidão para uma trilha um pouco mais apimentada, que não estava prevista nos planos, era para ser uma trilha nessa do segundo dia muito mais tranquila também. Não foi, e ainda assim o Pulse se saiu muito bem. Como eu disse, ele não me passou momento nenhum uma sensação de insegurança. Mesmo o momento em que ele não conseguiu subir, era algo que eu saí assim, se ele conseguir subir, a gente vai sair no lucro. Se ele não conseguir, tudo bem, porque faz parte da característica do carro em si. Eu acho que para um carro 4x2, ele já foi muito longe, com a ajuda do TC+, com a ajuda de uma suspensão robusta, que realmente tem uma dimensão que vai além de SUVs de shopping, sabe? Eu acho que isso ficou muito evidente para mim. Tem as suas limitações? Obviamente que tem, mas é um carro que não vai te deixar na mão também. Agora me conta aí, você tem vontade de fazer uma trilha como as que aparecem no app Jeep Trilhas? Você faria uma trilha dessas? Me diz aí. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.